Fui acusada de acabar com o casamento da minha vizinha, tive até que mudar de casa porque ela, mas as irmãs dela não me deixavam em paz. A minha vizinha passava o dia todo na rua batendo perna, ela só esperava o marido dela sair para trabalhar, se arrumava e saía, só voltava pouco antes dele chegar em casa. Eu sabia disso porque todo dia era a mesma ladainha quando ele chegava em casa. Eles começavam a discutir porque ele falava que ela não fazia nada, passava o dia todo na rua, a casa era uma bagunça, louça suja, não tinha uma roupa limpa para vestir, não tinha comida e todo dia era a mesma coisa. E eu morava do lado da casa deles, não tinha como eu não escutar essa discussão todo dia. Até que um dia ele falou para ela, ou ela mudava esse comportamento dela, começava a cuidar da casa, já que ele passava o dia todo trabalhando, não deixava faltar nada para ela e não deixava faltar nada dentro de casa. Ou ela começava a se comportar como uma dona de casa, ou então era melhor ele se separar, porque assim não dava para ficar. No outro dia ele foi trabalhar e ela veio conversar comigo, perguntou quanto era a minha faxina. Eu falei para ela que eu fazia a faxina por R$ 150. Ela pediu para mim ir na casa dela fazer a faxina para ela. E eu já falei para ela que a minha faxina não incluía louça suja e nem lavar roupa. Mas se ela quisesse pagar por fora a parte, eu podia lavar a louça e podia lavar a roupa. E ela falou que tudo bem. Mas eu tinha que fazer tudo isso antes do marido dela voltar para casa. Ela falou que dava tempo, porque a casa dela não era tão grande assim. E eu concordei, porque eu trabalho de faxina, sustento os meus filhos com o dinheiro das faxinas. Meu marido foi embora, me deixou grávida de 5 meses e com uma bebê de 2 anos. E a única renda que eu tinha era esse dinheiro da faxina para me comprar alimentação para os meus filhos e pagar as contas de casa. Fui para casa dela fazer a faxina. Quando eu cheguei lá, eu me arrependi da graça, porque a casa dela estava tão suja, tinha tanto lixo, parece até que ela pegava o lixo da vizinhança e espalhava na casa dela. A pia estava repleta de louça, o bicho andando por cima, as panelas no fogão, com os tapuru caindo de dentro. Eu tive que lavar tudo, fogão, a casa, e não deu nem tempo de eu lavar a roupa, porque era roupa demais e o marido dela já estava chegando do trabalho. Terminei o que eu tinha que fazer, falei para ela quanto dava tudo. Ela me deu a metade do dinheiro e falou que ia dar outra metade no outro dia, quando eu fosse lavar a roupa. Eu recebi o dinheiro porque eu estava precisando, que tinha que comprar as coisas para dentro de casa. Quando o marido dela chegou, não houve discussão nenhuma, acredito eu, que ele pensou que ela tivesse limpado tudo. No outro dia, fui lavar a roupa. Quando eu estava terminando de lavar a roupa, ela falou que ia sair. Quando ela voltasse, ela ia na minha casa me dar o restante do dinheiro e o dinheiro da roupa. Terminei de lavar tudo e fui para casa, fiquei esperando ela chegar para me dar o restante do dinheiro e nada dessa mulher apareceu. O marido dela chegou, ela também chegou em casa e nada. Fui na casa dela atrás do que era meu. Bati na porta, o marido dela atendeu, perguntou o que era e eu falei que eu queria falar com a mulher dele. Ele falou que ela estava tomando banho e perguntou se eu queria esperar. Eu falei para ele que não, que eu ia em casa, depois eu voltava. Não falei nada para ele porque ela não queria que ele soubesse que eu tinha limpado a casa dela. Depois voltei novamente e nada dela falar comigo. Passou uns 3 dias, parecia até que ela estava se escondendo de mim. Ela saía de casa que eu nem via e eu precisava do meu dinheiro para me pagar aluguel, para me comprar as coisas para os meus filhos, que eu fazia faxina porque eu precisava. E eu ainda estava tendo a consideração de não falar nada pro marido dela. Toda vez que eu ia lá, quem abria a porta era ele, mas no terceiro dia foi preciso eu falar para ele. Eu falei, olha, a sua mulher me chamou para vir fazer uma faxina na sua casa, ela só me pagou a metade, falou para me lavar a roupa no outro dia que ela me pagava a lavagem de roupa e o restante da faxina. Mas até agora ela nunca me pagou, parece que está se escondendo. Ele perguntou quanto era que estava faltando, falei para ele me pagou e eu fui para casa. Eu mal tinha chegado em casa e começou o quebra-pau na casa deles. Ele falou tudo que ele tinha vontade de falar e falou para ela arrumar as coisas dela e sair de dentro da casa dele, porque não dava mais certo para eles continuar morando desse jeito. Falou que se ela não saísse, ele ia pegar as coisas dela e jogar na rua. Não demorou muito, ela pegou as coisas dela e foi embora. Só que aí ela veio atrás de mim com a irmã dela, me culpando por ter acabado com o casamento dela. Elas ficavam me seguindo para onde eu ia, até nas casas onde eu fazia faxina, elas iam, eu começava a fazer o maior escândalo, ficava falando de mim para as pessoas que eu trabalhava, falava para elas ter cuidado comigo, que eu não era uma pessoa de confiança, que eu tinha ido fazer uma faxina na casa dela e acabou sumindo bastante coisas. Ainda me pegaram na rua, me deram uns tapas, fui na delegacia, abri um boletim de ocorrência, mas para mim me ver livre delas,
dias, eu fui procurar outra casa para alugar e sair de perto da casa do ex-marido dela para me ter paz na minha vida. Eu nunca pensei que eu fosse passar por uma situação dessa, porque eu fui fazer uma faxina na casa de uma pessoa que não tinha intenção nenhuma de me pagar, que queria a casa limpa, mas não queria fazer esforço nenhum e também não queria pagar a pessoa que tinha limpado a casa dela.